Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de História. Hoje o nosso assunto é o Sistema de Governo Geral. Em função do desempenho insatisfatório do sistema de capitanias hereditárias, que a gente sabe que as capitanias hereditárias foi um sistema que fracassou, que nem todas as capitanias prosperaram, que só prosperaram duas, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Dom João III, o rei de Portugal, resolveu criar o governo geral no Brasil no ano de 1548, em forma de centralizar o poder da colônia e acabar com a desorganização administrativa, ou seja, cada colônia tinha seu governante e, querendo ou não, cada colônia tinha sua maneira de governar, não era uma maneira unificada. Então ele queria acabar com essa desorganização administrativa e centralizar o poder na colônia. Contudo, o estabelecimento do sistema de governo geral, com esse estabelecimento de sistema de governo geral, as capitanias não deixaram de existir, como muitos podem pensar. É verdade que elas se enfraqueceram bastante e foram gradativamente revertendo a posse e a coroa. Em 1548, o monarca português assinou o Regimento Real, criando o Governo Geral do Brasil. Se extinguiu o sistema de capitanias hereditárias em 1549. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, instalou-se na capitania de Todos os Santos, tendo fundado a cidade de Salvador, que passou a ser conhecida como a primeira capital do Brasil. Então, a primeira capital do nosso país foi Salvador. Depois foi transferida para o Rio de Janeiro, bem depois Brasília. Aí se perguntar, qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador, gente, lembra disso. A razão da escolha, de Salvador ser a capital foi por conta da sua posição estratégica, ou seja, ela ficava na mesma distância das capitanias do norte e das capitanias do sul, e também das capitanias de Pernambuco e São Vicente, que eram as principais, as principais economias da nossa colônia, por causa da cultura da cana-do-açúcar. Ao governo geral, caberiam as seguintes atribuições: criar condições para a viabilidade econômica do Brasil, centralizar e coordenar a administração, defender a costa brasileira dos ataques dos estrangeiros, fiscalizar as capitanias, desenvolver economicamente o Brasil e defender os colônios. Essas eram as atribuições do governador-geral. Durante o período do governo geral, houve algumas modificações nessas atribuições também, Dom João III enviou ao Brasil o seu primeiro representante direto, o governador-geral, munido de amplos poderes. O governador trazia um documento, Regimento Régio, que, entre outras coisas, determinava aos donatários e aos colonos a submissão às ordens do governo geral instalados na colônia. O governador-geral recebeu o título de vice-rei a partir de 1720 e várias vezes a administração do Brasil foi dividida entre dois governadores gerais. Em outras ocasiões, havia apenas um governador-geral, dependendo das necessidades do momento. Para ajudar os governadores gerais a dirigir a nova terra, que a gente sabe que é uma extensão muito grande, do Brasil, foram criados alguns cargos. O ouvidor-mor, que era para cuidar da justiça, o provedor-mor, que era para cuidar das finanças e cobrar impostos, e o capitão-mor, que era para cuidar, sua função era cuidar dos assuntos militares. Ou seja, eles eram nessa época uma forma de ministério, que auxiliavam os governadores gerais a cuidar e governar cada ponto específico, tá certo? Um era da justiça, um era da finança das cobranças, um era dos assuntos militares, cada um tinha sua especificidade. Os três primeiros governadores gerais enfrentaram algumas dificuldades para conseguir instalar o novo sistema, mas no fim do terceiro governo, a colônia já estava organizada sobre essa nova forma de administração e começou a render bons lucros a Portugal, ou seja, só no final do terceiro governo que o Brasil, colônia, já estava organizado, mas um pouco mais dessa forma, e começou a render bastante lucro para Portugal. Os três primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, de 1549 a 1553, Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e Midi Sá,
Mendes Sá, de 1558 a 1572. Vamos ver agora os 3 primeiros governos gerais. O primeiro governo geral, a gente sabe que foi Tomé de Souza, né, de 1549 a 1553. Ele chegou à Baía de Todos os Santos em 1549, trazendo povoadores, soldados, famílias de colonos e 6 jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, que vieram para ajudar a propagar a fé católica, né, e consolidar o domínio do território pela coroa portuguesa. Os jesuítas chegaram com a missão de converter os indígenas à religião católica. Foram recebidos pelos indígenas e por Diogo Álvares Correia, que era um náufrago português no litoral baiano desde 1510, ou seja, fazia 39 anos que ele estava aqui. Tornaram-se influentes junto aos indígenas, né, facilitando a colonização do Brasil. Ou seja, Diogo Álvares Correia ajudou nessa colonização do Brasil e na influência, né, dos jesuítas com os indígenas. Diogo, né, recebeu o apelido de Caramuru, que significa filho do trovão. Segundo a lenda, por ter atirado e matado um pássaro, Caramuru, ele recebeu esse apelido de Caramuru. Ele, né, Caramuru, Diogo Álvares, casou-se com a indígena Paraguaçu, que era filha de um cacique. Então, no dia 1º de novembro, Tomé de Souza, junto ao clero, né, que é a igreja, as autoridades, a nobreza e aos populares presentes, participou da missa do Espírito Santo e depois seguiu para o Palácio do Senado, onde fez o juramento de posse, tornando-se oficialmente o governador-geral do Brasil. Na imagem abaixo, estamos representando para vocês Tomé de Souza. Os principais feitos da administração de Tomé de Souza foi: ele fundou a cidade de Salvador, na Bahia, né, a primeira capital do Brasil, pacificou os indígenas da região com a ajuda de Diogo Álvares, trouxe os primeiros jesuítas chefiados por Manuel da Nóbrega, foi criado também o primeiro colégio jesuíta em Salvador com órfãos vindos de Portugal, desenvolveu a plantação de cana-de-açúcar e mandou construir engenhos, iniciou a criação de gado na Bahia. As primeiras cabeças de gado vieram lá de Cabo Verde. Ele introduziu os primeiros escravos africanos no Brasil em 1550 para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar. Os escravos africanos eram adquiridos nas colônias portuguesas da África, ao interior, à procura de ouro e de prata. Além de trabalhar, né, nas plantações de cana-de-açúcar, nos engenhos, esses escravos também eram mandados ao interior, né, à procura de ouro e prata. Ele visitou outras capitanias para verificar de perto as dificuldades dos donatários. Tomé de Souza governou até 1553 e sua administração foi bastante proveitosa para o Brasil. Assim iniciou-se, né, um estabelecimento mais significativo da colonização do Brasil a partir do governo geral. O segundo governo geral, né? O segundo governador geral foi Duarte da Costa, governou de 1553 a 1558. A frota de Duarte da Costa, né, que foi o sucessor de Tomé de Souza, chegou à Baía de Todos os Santos em 1553. Com eles vieram vários jesuítas, entre eles José de Anchieta, que ainda era noviço e seria mais tarde o apóstolo do Brasil. O governador-geral Duarte da Costa teve sérias dificuldades durante a administração. Houve muitos acontecimentos desagradáveis que marcaram seu governo, como luta entre os colonos e os indígenas, e por esse motivo os jesuítas e os colonos brigavam muito. A agitação, né, provocada pela desarmonia entre o bispo Pero Fernandes Sardinha, que censurava o mau procedimento do filho do governador, Dom Álvaro da Costa, e este, que não permitia as censuras, né? Essa desavença terminou em uma tragédia. Quando o bispo se dirigia para Lisboa a fim de explicar os acontecimentos no Brasil, seu navio naufragou no litoral de Alagoas e todos que estavam a bordo foram devorados pelos índios caetés. Um dos acontecimentos mais importantes, né, nesse segundo governo geral foi a invasão francesa no Rio de Janeiro, em 1555, chefiados por Nicolas Durand de Villegagnon. Com o apoio dos tamoios, os franceses pretendiam aqui fundar uma colônia, a França Antártica.
A única realização importante, né, do governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, pelos padres jesuítas, né, Manuel da Nóbrega e José Anchieta. Esse colégio deu origem à Vila de São Paulo, que hoje é a cidade de São Paulo. Na imagem aqui mostramos para vocês, né, é a pintura de Duarte da Costa. Ou seja, diferente do primeiro governo geral, o governo de Duarte da Costa foi mais conturbado, teve mais essa questão de problemática, né, entre os índios e os colonos, entre essa questão do seu filho com o bispo, e tiveram poucos acontecimentos importantes, né? No governo geral de Duarte da Costa. Foi muito mais conturbado do que o primeiro. E o terceiro governo geral, né? A gente sabe que o terceiro governador geral foi Mendes Sá, que governou de 1558 e até 1572, né? O terceiro governador geral foi Mendes Sá e ele realizou um longo governo, né, de quase 15 anos, ou seja, governou muito mais anos do que os dois primeiros governadores gerais. Logo ao chegar, né, ele restabeleceu a ordem entre os colonos, que estava muito conturbada essa questão entre a briga entre os colonos e os indígenas, e colaborou com os jesuítas na catequese dos indígenas. Na imagem a gente representa para vocês aí, traz representado a pintura de Mendes Sá. Os fatos mais importantes do seu governo foram a fundação da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, por seu sobrinho Estácio de Sá, em 1º de março de 1565, a pacificação da Confederação dos Tamoios, né, de acordo com o chamado Paz de Iperogue, em 1563, tornando possível, né, pelos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com o auxílio de Estácio de Sá em 1567, o desenvolvimento da agricultura e o combate ao contrabando. Porém, né, nesse governo não houve apenas pontos positivos. Nele ocorreu o extermínio de dezenas de tribos indígenas. Por quê? Os indígenas não queriam ser meio que tipo escravizados e se tornar mudar a sua cultura, ter que trocar a sua religião, que é uma religião xamânica, que acredita no poder da natureza, a divindade da natureza, né? Pela religião católica, ou ter que trabalhar. Os indígenas tinham suas próprias regras, e a partir de quando os colonos vieram para cá, né, os portugueses, e os indígenas tiveram que se adaptar às regras dos portugueses, que a gente sabe que isso é errado, que as terras, se for de fato a quem pertenciam aos indígenas, né? Então, esse foi um ponto muito negativo, que foi o extermínio de dezenas de tribos indígenas que eram litorâneas, né? Que eram próximas ao litoral, que era o principal ponto que era de embarque e de defesa dos colonos. Dom Luís de Vasconcelos, que deveria ser o sucessor de Mendes Sá, morreu em viagem. O navio que trazia ele para o Brasil foi atacado por corsários franceses. Assim, por isso que Mendes Sá, né, ficou no governo até 1572, quando ele faleceu. Por isso que o governo dele durou tanto tempo, porque o seu sucessor, quando estava vindo para cá, faleceu e ele continuou no governo. Nessa época, o rei de Portugal era Dom Sebastião, né, procurando melhorar a administração das terras brasileiras, dividiu o Brasil em governo do Norte e governo do Sul. Assim, haveria 2 governadores no Brasil. Essa divisão durou cerca de 4 anos e fracassou. No ano de 1577, o Brasil voltou a ter um só governo e uma só capital, a cidade de Salvador. Depois disso, o Brasil teve vários governadores gerais. O Brasil continuou nesse sistema até 1714, quando os governadores passaram a ser vices-reis. O vice-reinado durou até 1808, quando a corte portuguesa foi transferida para o Brasil, diante dos ataques que vinha sofrendo por Napoleão Bonaparte na Europa. Ou seja, a gente pode ver, né, que diante desses 3 governadores gerais que nós estudamos, o Brasil conseguiu uma prosperidade melhor, né, do que no governo de capitanias hereditárias, certo? E esse sistema de governo geral só teve fim
quando a corte portuguesa, né, o rei de Portugal com sua família, toda a sua corte, veio transferida para o Brasil porque estava sofrendo ataques por Napoleão Bonaparte. Então a gente foi muito importante a gente poder estudar, né, um pouco sobre os governadores gerais, os 3 governos, né, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, e observar as mudanças que vieram acontecendo de governo para governo até esse fim, e posteriormente estudaremos, né, as novas formas de governo do nosso país, né, do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Um beijo e até a próxima!